Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo Diferencial aplicado à computação. Nesse vídeo aqui, gente, nós estaremos fazendo os exemplos 2 e 3, que são exemplos voltados para o conceito de continuidade, conceito este que foi introduzido por nós no vídeo passado. A definição de continuidade ela se fundamenta em três condições que uma função deve ter para ser contínua em um ponto. Vamos a ela. Uma função f é dita contínua em A se as três condições abaixo valem. Primeiro, limite x tendendo a A de f de x existe. Segundo, f de A é definida. E terceiro, limite x tendendo a A de f de x vale f de A é igual a f de A. Nós iniciamos, inclusive, o vídeo passado falando da ideia intuitiva de continuidade. Uma função é intuitivamente considerada como contínua quando é possível esboçar o seu gráfico sem tirar o lápis do papel. Nesse sentido, nós discutimos três funções observando seus gráficos. A função 2x mais 1, a função x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3 e a função 1 sobre x. No primeiro caso, nós vimos que é possível, de fato, traçar o gráfico dela sem remover o lápis do papel. No segundo caso, nós percebemos que ela tinha uma indeterminação em x igual a 3, da forma 0 sobre 0, quando substituo 3 aqui. Então, nós entendemos ter ali uma descontinuidade. Por quê? Porque, embora o limite exista, a gente pode mostrar que esse limite aqui, quando x tende a 3, ele vale 6, fatorando aqui, até fiz isso nessa parte aqui, mas a função não está definida no 3. Então, nós temos aí um problema com a definição de continuidade. E no terceiro caso, nós observamos que a função h de x igual a 1 sobre x, quando o x tende a 0, não tem limite. Por quê? Porque quando eu vou a 0 pela esquerda, eu vou para menos infinito, e quando eu vou a 0 pela direita, a função vai para mais infinito. Então, aí o limite não existe. No terceiro caso aqui, nenhuma das condições aqui foi verificada. O limite não existe, não foi definida f de 0, e, consequentemente, não pode ter uma igualdade, porque isso aqui não existe e aqui não foi definido. Tá certo? Então, gente, agora nós podemos atacar o exemplo 2. Mais um exemplinho envolvendo o conceito de função contínua. Então, o exemplo diz o seguinte: mostre que a função f de x igual a x ao quadrado se o x é diferente de 1 e 2 se o x é igual a 1 é descontínua em x igual a 1. Seria possível redefinir f com a mudança pontual de modo a torná-la contínua? Se sim, a redefina. Então, o que acontece, gente? Esta função aqui, na maior parte do tempo, ela vale x ao quadrado, exceto no ponto 1. Então, para a gente verificar se ela é contínua ou não, quer dizer, verificar que ela é descontínua no valor 1, já cantou a pedra aqui, nós temos que passar por essas três condições aqui, verificar cada uma delas. Ela deve falhar em pelo menos uma. Então, para isso, nós vamos à primeira condição, que é o quê? Verificar se o limite de x tendendo a 1 desta função aqui, se ele existe. Observe que, tanto à esquerda quanto à direita do 1, a função que manda é x ao quadrado. Somente no 1, o valor é 2. Então, nesse sentido, nós podemos escrever o seguinte: note que o limite x tendendo a 1 menos pela esquerda de fx é igual ao limite x tendendo a 1 mais de fx, que é o quê? Jogar o valor 1 nessa função aqui, num polinômio. 1 ao quadrado, 1. O que mostra que o limite, de fato, dela vai existir. A gente vai até ver isso aqui no gráfico daqui a pouco. Contudo, a f de 1 é 2, o que gera o quê? Uma diferença no limite, que deu 1. Então, se a gente observar essa condição aqui, nós temos o limite, ele existe, ele dá 1. Só que nós temos a definição da f de 1, que vale 2, mas nós não temos essa igualdade, porque aqui dá 1 e aqui dá 2. Então, isso mostra que a função é descontínua em x igual a 1. Aí nós temos o gráfico dela aqui, como eu falei, na maior parte do tempo ela é igual a x ao quadrado. Ou seja, é igual a parábola, seu gráfico. Porém, aqui em 1, ela vale 2. Certo? Pelos limites laterais, para que ela fosse contínua, ela deveria valer quanto? 1. Então, a gente pode ir para a segunda parte. Seria possível redefinir f com uma mudança pontual de modo a torná-la contínua? Se sim, redefina. A gente pode. Basta dizer que a f de 1 vale 1 ao invés de 2. Então, note que definindo f de 1 igual a 1, ao invés de f de 1 igual a 2, temos a igualdade, limite x tendendo a 1 de fx igual a 1, que é igual a f de 1. E, portanto, a continuidade em x igual a 1. Por isso que a gente chama esse tipo de continuidade aqui de removível. Por exemplo, na função aqui de cima, se eu dissesse que a imagem de 3 vale 6, que foi o mesmo que nós achamos no vídeo passado, eu tornaria aquela função contínua. Certo? Porque eu consigo remover aquele tipo de descontinuidade.
Vamos fazer mais um exemplo com a descontinuidade agora não removível, tá certo? Então, ó, mostre que a função f de x igual a x ao quadrado, se x é menor que 1, e 2, se o x é maior ou igual que 1, é descontínua e x igual a 1. Se é possível redefinir f com a mudança pontual de modo a torná-la contínua, se sim, redefine. Observe que agora tem uma diferença para a função de cima. Na função de cima, ó, eu tinha x ao quadrado para quase todo mundo, exceto 1. Aqui agora eu tenho x ao quadrado para menor que 1 e 2 para maior ou igual que 1. Uma função constante, vai ser uma reta paralela ao eixo x, o gráfico. Então, da mesma forma, vamos estudar os laterais, né? Então, o limite x tendendo a 1 menos de f de x vai usar essa função aqui, ó, que é a x ao quadrado. E o limite x tendendo a 1 mais vai usar essa. Diferente do caso anterior, que as duas usaram x ao quadrado, né? Só que agora nós temos o quê? O limite x tendendo a 1 menos de f de x é o quê? É quando x é menor que 1. Então, é x ao quadrado, que vai ser 2 ao quadrado, 4. E o limite x tendendo a 1 mais de f de x vale quanto? É quando x é maior que 1. Vai valer 2. O que mostra que o limite não existe, porque para existir os laterais têm que ser iguais. Observemos o gráfico de f. Então eu tenho isso aqui, ó. O gráfico de f é uma parábola aqui antes do 1 e depois uma reta, né? A função constante igual a 2 depois do 2. Eu botei uma bolinha fechada aqui para mostrar que a f de 1 é 2, por quê? Porque está aqui, ó. Quando x é exatamente igual a 1, porque aqui é maior ou igual, a minha função vale 2. Então a gente costuma botar uma bolinha fechada para dizer quem é que manda aqui. Se a minha função em 1 vai valer o que a parábola diz que ela vale, ou se vai valer o que essa reta diz que vale, ou até mesmo outro ponto. Eu podia definir em 2 ela valendo outro valor qualquer que não fosse esse ponto ou este. Tá certo? Então note que não se pode definir f de 1 pelo enunciado f de 1 igual a 2, de modo a tornar f contínuo x igual a 1, porque aqui a gente tem uma descontinuidade de tipo salto. Né? No outro caso, né, nós tínhamos que bastaria, é como se eu fosse só pintar esse ponto. É uma mudança pontual, estou botando um pontinho aqui, redefinindo um ponto só. Aqui não adianta, não tem redefinição aqui para eu dizer que f de 1 para emendar esse gráfico com esse. Tá certo? Então, que mostra que ela é descontínua. No próximo vídeo, a gente vai apresentar algumas funções contínuas importantes, e aí eu vou falar um pouquinho, né, do gráfico de algumas dessas funções usando GeoGebra. Né? Para você ver que se você tem um software à sua disposição, você pode, de certa forma, observar a continuidade de uma função de uma maneira um pouco mais simples. Tá certo? Então, até lá.